Código Aberto no ar, e já estamos começando a sentir saudade porque começamos aqui o penúltimo episódio, o penúltimo momento de estar com você e junto com esses convidados, onde já passamos juntos 11 semanas e estamos indo agora para a 12ª experiência juntos. Você sabe que Código Aberto é o nosso espaço diferente para estudar a Palavra de Deus e já estamos em dezembro. Eu te pergunto, olhando para trás, o que é que você carrega desse ano? Olhando para trás, o que é que você leva para o teu futuro? Olhando para trás, o que é que você cresceu junto com a gente, estudando a Bíblia, estando mais perto de Jesus? Você já sabe que o Código Aberto é o lugar onde a gente fica à vontade. Todos os dias. Eu estou lá contigo no Face do Código, no Selfie do Código, perdão, na nossa página do Facebook. Por quê? Porque ali a gente conversa. Ali você vê que todo dia a gente vive a nossa luta espiritual. E eu sou sincero contigo. Não é fácil não. Não é simples não. Não pensa que eu chego lá e gravo 20 de uma vez. Todo dia eu coloco um recadinho para passar para você a minha própria experiência espiritual com Cristo. E você percebe que a luta é constante. A luta é diária. Mas a gente segue em frente e olhando para trás e vendo esses 11 finais de semana juntos contigo no programa inédito, eu louvo a Deus pela existência do programa Código Aberto. Quero estender hoje a minha gratidão à equipe de apoio, aos produtores, ao pessoal que não aparece, mas faz tudo isso aqui acontecer, porque Deus tem um plano para cada jovem engajado na missão. E isso inclui você também. E os nossos convidados, que a gente continua aqui, já começando a sentir um pouquinho de saudade, Thaisa. Como é que foi? Tudo bem? Tudo bem. Olhando para trás, só falta mais uma semana. Então essa aqui já é a penúltima cara de despedida. Como é que estão as coisas? Já fica o gostinho de saudade, né? A gente estava conversando, olha, quase o último programa. E a gente começa a olhar para trás, né? O que a gente fez esse ano. Vamos refletir. Pastor Diego, quando a gente começa o primeiro episódio, pensa, nossa, 13 vai passar tanto, já passou, já estamos no penúltimo episódio dessa super temporada com o Thiago, né? Rapidinho, né? A gente nem percebe. Valeu? Valeu a pena, muito legal. Pro teu ministério, crescimento? Muito bom, gostei demais. E eu louvo a Deus pela tua presença aqui com a gente. Quero mandar um abraço, posso? Manda. Porque essa semana que passou agora, o meu irmãozinho Kevin, que já não tá nem tãozinho assim, né? Fez aniversário, então quero mandar um abraço para ele, um beijo. Tá longe, mora lá na Inglaterra. Quantos aninhos não ele vejo. Tem? Acredito que agora ele tá fazendo 10 anos. Olha aí, é mesmo. Bastante diferença de idade. A última vez que eu vi faz 1 ano e meio, mais ou menos. Então, que legal. É um prazer poder mandar para você um abraço. E esta semana, que é a semana seguinte, aí 2 pessoas importantes da minha vida fazem aniversário. A minha irmã, a Ingrid, faz aniversário, e também a minha esposa, a Bruna. Aí sim, hein? Então eu quero mandar os parabéns para vocês, dizer que eu as amo e dizer que eu tô com saudade. Melhor ainda que o abraço pela televisão vai acompanhado de um super presente multimilionário para sua esposa. Olha hein? só. Agora aguarde, agora se vira, tá bom? Fala, Isaac, tudo bem? Beleza, pastor. Meu caro, como é que foram? 11 semanas juntos, já é o 12º momento. O que é que você carrega no teu coração, não só desse ano, mas desse bate-papo tão bacana aqui no Código Aberto? Acho que a maior lição que eu preciso tirar aqui é a humildade, né? Às vezes a gente vai estudando e vai ficando muito feliz pelo conhecimento que a gente vai adquirindo, e isso vai gerando uma certa arrogância, né? Sem dúvida. Então, quando você bate o olho em Thiago aqui, ele está falando o tempo todo, ó, não importa quando você sai, baixa a bola aí. E acho que essa foi a maior mensagem para mim. Eu tenho que ter um pouco mais de humildade às vezes. Bom demais. E você não sabe, telespectador, como é gostoso a gente conviver tanto tempo junto aqui, entre apresentador, convidados, os músicos. A gente vai batendo papo nas horas fora da gravação e é muita conversa. A discussão teológica continua, as percepções bíblicas e espirituais. Olha, é bacana. Eu louvo a Deus por esse momento aqui do Código Aberto. Quem sabe um dia você também pode participar aqui como um convidado para você viver essas fortes emoções que a gente tem aqui de estudar a Palavra de Deus. Mas se você não for convidado para cá, curta com a gente no Face, interaja, põe tua opinião, porque nas redes sociais a gente assiste, escuta e bate papo com você também, tá bom? Vamos lá, Andiara, como é que foi? Tudo bem? Tudo bem, foi Final de ano, né? bom. Final de Código Aberto, falta só mais uma. O que é que você leva no teu coração desses momentos juntos? Olha, eu levo a gratidão a Deus pelo cuidado até aqui e pelo crescimento que Ele me oportunizou através dessa participação.
Foram 13 semanas, passou muito rápido e eu aprendi muito espiritualmente falando e foi um crescimento pessoal também. Estar num ambiente totalmente diferente para mim, nunca havia participado de alguma coisa assim. Que legal. E eu cresci com isso. Foi um segundo semestre diferente da tua vida, então? Muito diferente e muito feliz também por conhecer novas pessoas. Legal. Novos amigos que com certeza vão perdurar por muito tempo e a gente se encontra na eternidade. Mas não vamos chorar não, porque ainda tem mais uma semana, tá? É só pra gente começar a já sentir esse clima de fim de ano juntos. Ainda temos 2 programas juntos e vamos lá pra dupla D&D de volta aqui no Código Aberto. Dilson e Débora, tudo bem? Tudo ótimo, pastor, graças a Deus. Quando vocês vieram semanas atrás, já estava ali com alguns meses de casado, agora continua com alguns meses, né? Mas já estão vivendo mais, né? Agora a gente já está no primeiro ano, né, amor? Agora já passou Olha a aí, primeira já chegou etapa. um ano. Já chegou em outubro. Que bom. E tudo certinho, Débora? Tudo certinho. Ele lava a louça bonitinho em casa? Lava Lava. E ela a lava o louça. carro bonitinho Às em vezes casa ele varre também? a casa pra mim também. E ela lava carro, troca pneu também? Aí ainda não, Já viu Mais só, ou né? menos. Mas- Eu adoro Mais isso. ou menos, eu só conduzo o carro e Tá pronto. bom, casal, Deus abençoe vocês, é bom Muito ter vocês obrigado, com a gente pastor. aqui. Amém. Sidney, volta ao Código Aberto, sempre é bom ter aí o teu dom espiritual, teu dom de louvor acompanhando essas músicas. A gente vai conversar com vocês um pouquinho mais pra frente, que Deus abençoe não só o casamento, mas o ministério de louvor que vocês têm. Deixa eu Amém. mostrar, já que Amém, temos um glória a tempinho Deus. aqui, né? Olha aqui, que legal. Eles têm um material, CD, DVD, recebi com muito carinho. Deixa eu mostrar pra você, ó. O meu veio aqui com uma dedicatória do casal, fico muito feliz. Tá aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui. Esse é o casal que vai estar com a gente louvando a Deus nesse penúltimo programa. Vamos para uma oração, pastor Diego. Ora pra gente. Santo Deus, mais uma vez nós invocamos o Teu nome para que ao abrirmos a Tua palavra e conversarmos aqui sobre as coisas do Teu reino, que o Teu Espírito esteja conosco, nos guiando, para que as conclusões que sejam tomadas aqui sejam aquelas da Tua vontade, vindas diretos do alto, Senhor. Por favor, nós somos todos pecadores e carecemos da Tua graça, e é por isso que agora te fazemos essa oração, invocando esta graça no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Vamos lá? Felipe, antes do Felipe, recadinho para você, como sempre, o nosso super presente para você, telespectador, o estudo da Bíblia aqui para você receber o resgate da verdade inteiramente grátis para todos os nossos telespectadores. E lembrando que estamos chegando ao final desse manual, já estamos começando a sonhar com o próximo, olha aí, a cada 3 meses, um manual que nos leva a estudar a Palavra de Deus de uma maneira dirigida, de uma maneira bem especial. Vamos ao Felipe, penúltimo recado do Felipe, nosso amigão, padrinho, que sempre trouxe um recado especial. Roda lá, Felipe. Olá pessoal do Código Aberto, nós já estamos na lição 12 da nossa temporada, ou seja, quase no finalzinho. E na lição dessa semana, Tiago nos explica como viver em comunidade. Para ele, a vida em comunidade é uma coisa muito simples. As pessoas que passam por dificuldades deveriam ser alvo das nossas orações. E as pessoas que passam por alegrias, alvo dos nossos louvores, ou seja, da nossa alegria também. Assim como Paulo já falava, nós devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Essa lição é muito importante porque nós muitas vezes interpretamos vida em comunidade de uma maneira pouco diferente e aparentemente fazemos o contrário. Valeu, Filipão, vai deixar saudade aqui com a gente, muito boa reflexão. E a gente segue discutindo agora o tema dessa semana. Só 3 rápidas situações de Jesus para vocês sentirem que eu já não vou diretamente nos dias certinhos. Vamos fazer aqui um bate-papo bem diferente, porque Jesus foi a Betesda, curou um enfermo e deixou vários outros sem curar. Jesus foi a um cemitério, curou um Lázaro, mas deixou um monte de outros mortos lá. Jesus tinha uma multidão, multiplicou pães e peixes e matou a fome daquela multidão, mas deixou inúmeras outras multidões passando fome. E eu já vou direto para o assunto do sofrimento, da dor e do lado de cá do céu. Por que Cristo ressuscita um Lázaro e não ressuscita todos os outros? E Tiago começa no versículo 13 do capítulo 5, está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Eu já começo, pastor Diego, do lado de cá do céu, a gente sofre? Poxa, aqui é o lugar de sofrer, né? Cruel, né? Tem um texto na Bíblia que eu gosto muito que reflete tanto essa nossa realidade quanto expõe uma outra realidade que a gente não gosta muito de ver, que é Miqueias 2:10, que diz assim, aqui não é lugar de descanso.
E a gente é um pouco mimado, né? A gente não quer acreditar nisso. Então a gente não aceita o sofrimento. Primeiro porque dói na gente, na pele, né? Mas porque a gente é um pouco mimado mesmo de entender que aqui não é o lugar onde a gente vai ter a felicidade plena. E a gente esquece disso e fica em busca de uma ilusão que a gente não vai encontrar aqui. É possível ser plenamente feliz na Terra, mas se você mudar o seu paradigma de pensar. Se você pensa, se o seu paradigma é ser feliz aqui, pensar em você, vai dar errado, não tem como. É só você pensar comigo. Imagina que você tenha tudo que você gostaria de ter. Prestígio, dinheiro, fama, sucesso no trabalho, tudo que você quiser ter. Você não tem como evitar que as pessoas que você ama fiquem doentes e morram. Não tem como, não está sob o nosso controle a felicidade nessa terra. Então aqui é local de sofrimento. Vamos lá, Andiara, gostei da expressão do pastor Diego, os mimados. Tem muitos mimados cristãos por aí e é fácil abrir uma creche para esses mimados. Não é igreja, é creche, porque é só você prometer. Exato. Vem para minha creche que aqui você não sofre, você não se machuca, dá teu dízimo, põe teu dinheiro certinho que você vai ter todas as bênçãos dos céus. E de repente você percebe que não é isso que acontece. E aí essa crise dos mimados, que do lado de cá se machucam no arame farpado do mal, começam a gerar alguns desgostos espirituais. Você já viu gente assim? Já viveu na pele a sensação de querer que Deus curasse, de repente não aconteceu e surge aquela palavra perigosa chamada dor, que a gente não se liberta dela? Com certeza, isso é muito frequente, a gente vê a todo momento, na televisão inclusive, cultos que prometem uma cura, prometem milagres extraordinários, né? E isso chama muita atenção, porque quem não quer ser restaurado, quem não quer ter sua vida restaurada, sua saúde, melhoria em todos os seus aspectos da vida. Só que Deus tem um propósito quando Ele cura. Jesus tinha um propósito quando Ele curava as pessoas. Talvez Ele não tenha ressuscitado outras pessoas lá naquele dia, quando Ele ressuscitou Lázaro, mas Ele tinha um propósito específico para aquele milagre. E isso é o que a gente tem que entender. Quando a gente coloca a nossa vida nas mãos de Deus mesmo e a gente entende que Ele deve fazer o melhor por nós, isso pode nos custar a morte, como Jó. Jó não importava qual fosse o resultado. Se fosse a morte, tudo bem, ele confiava que Deus estava conduzindo para o melhor. Isaac, você é intrigante, questionador e até polêmico, e eu gosto disso. Então agora pensa na cena e você é produtor de televisão, vai viajar comigo na imaginação. Cristo está desfilando por um cemitério, chega diante de uma tumba e diz, você ressuscita. E do lado daquele cemitério tem muitos outros que estão sepultando seus mortos, como às vezes eu vou muito em lugares assim, você vê que eu estou ali naquele funeral, mas é o mesmo momento de sepultar num imenso cemitério de uma capital como São Paulo, outras famílias estão chorando e você escuta o choro dos outros. E agora Cristo ressuscita Lázaro, dá as costas para o cemitério e sai. Pense nos outros que disseram, mas e por que não ressuscitou os outros? Nós estamos em 2014, 2000 anos depois disso, e eu pergunto, Lázaro foi ressuscitado e os outros não. Não gera uma intrigante angústia em relação a isso? Com certeza. E esse não foi o ápice da estranheza desse momento, né? Jesus estava a poucos quilômetros de viagem, ele poderia ter chegado antes. E o que ele faz? Ele demora 4 dias para chegar lá, ou seja, ele espera Lázaro morrer. Né? E isso foi o mais estranho. E eram amigos deles, né? Os 3 irmãos. E aí ele chega e elas questionam, Senhor, por que o Senhor se atrasou? Agora ele morreu e tal. E ele fala, foi assim para que o mundo saiba. Ele fala assim, isso aconteceu para que uma verdade seja revelada. Né? E aí ele fala, não, ele vai acordar, ele vai ser ressuscitado. Aí ela pergunta, né, a irmã, mas eu sei que ele vai ressuscitar, né, no dia da ressurreição, lá naquele dia. Aí Jesus fala, não, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus estava mostrando, ele estava dando um testemunho através de Lázaro. Então, assim, a gente muitas vezes quer a cura, mas a gente não quer o testemunho. Né? A gente não está preparado para testemunhar desse Deus que a gente diz que acredita. Sempre que Deus vai realizar uma cura, um milagre, Ele tem um propósito em mente. E a gente já falou em algumas lições passadas, né? Tudo que a gente precisa fazer, precisa ser para a glória de Deus, inclusive adoecer. Quando a gente adoece, é claro que Deus não vai te adoecer para fazer alguma coisa. Isso é resultado do mundo que a gente vive. Só que a gente é muito mimado, como a gente já começou falando, né? Hoje a gente não pode ter uma leve dor de cabeça que a gente já quer um analgésico. A gente não sabe sofrer, a gente prefere ficar depressivo, quietinho no nosso canto,
do que realmente usar nosso sofrimento para engrandecer o nome de Deus. E aí a morte de Lázaro foi para isso, foi para engrandecer o nome de Deus. Então, quando a gente sofre, a gente tem que deixar nosso lado mimado de lado e exercer essa fé que Tiago tanto fala, falar, Senhor, o que o Senhor quer mostrar para o mundo através desse meu sofrimento? Através do sofrimento da minha prima, da minha tia, da minha mãe, do meu amigo, do meu vizinho. Para quê? Né? Quando a gente deixa esse lado mimado de lado e vive uma vida de fé prática, como Tiago fala, Deus vai nos usar. Interessantíssimo. O assunto não é Lázaro, não é Betesda, é a dor, a oração, o louvor. Mas Jesus não ressuscitou Lázaro por causa dele, senão teria que ter ressuscitado todos os outros mortos. Jesus ressuscitou Lázaro por causa da gente, porque estaríamos 2000 anos depois perguntando, e aí, quando a gente sofre, minha mãe pega câncer, meu filho é atropelado, tem um tio que está com um problema absurdo, uma criança nasce com AIDS, cai um prédio, mata 30, um míssil cai numa escola e mata 200. Onde está Deus? Por que sofremos? É essa a discussão dessa semana, Thaís. Aí eu acho legal que Tiago termina a sua carta abordando exatamente dor, oração, esperança e louvor. Quando o senhor perguntou para Andy se já tinha acontecido com ela alguma situação, me recordo que eu já orei diversas vezes por pessoas doentes na igreja. E pessoas jovens, que a gente poderia se questionar, mas Senhor, por que essa minha amiga tão jovem, 30 e poucos anos, está com câncer de mama? E a gente ora, ou porque uma menina de 23 anos, que esteve com a gente no Congresso da África, ela adoeceu e a gente ficava ali orando incessantemente. E chega um ponto que a gente ora com esperança e vai orando, e daqui a pouco a gente fala assim, mas Senhor, é a nossa vontade que essa pessoa se cure, mas eu não sei o que o Senhor pretende fazer com isso. E infelizmente as duas pessoas morrem. E aí você começa a questionar, mas gente, o que foi que aconteceu? Por que acontece isso com certas pessoas e outras não? Mas, como o Isaac falou, Deus tem um propósito em cada ação que Ele permite. E, com certeza, os pais dessas pessoas, os amigos, muitas pessoas ficaram muito mais fervorosas por conta daquela situação. Agora, olha a lenha na fogueira. Pastor Diego, se prepare e todos os outros também, porque aqui Tiago termina a sua carta dizendo, está entre vós sofrendo, faça oração, como se desse uma expectativa de cura. Ainda não deu certo? Chame os presbíteros da igreja e faça mais oração. Opa, então agora eu consigo. Ainda não deu certo? Unja com óleo em nome do Senhor. Uau, então agora vai dar certo. E no versículo 15 do capítulo 5, pastor, e a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. Então, pastor Diego, quem não é curado é porque não está salvo? Não é isso que o texto quer indicar. E nem essa é uma realidade bíblica. Porque milagre é um negócio que acontece, é raro. Se acontece o tempo todo, não é milagre, é rotina. Inclusive, não faz sentido que num culto de uma igreja se façam tantos milagres quanto Jesus fez nos evangelhos. Olha aí. Não faz sentido isso. Porque milagre é um negócio raro, milagre tem propósito, como foi bem pontuado aqui. Então, eu entendo essa leitura aqui como outros textos da Bíblia que dizem que a nossa missão, assim, não é nem missão, o nosso jeito de ser como cristão é ter fé, é confiar em Deus. Se você está doente e você quer ficar curado, você vai falar com o médico dos médicos. Busque, vai e peça cura. A escritora Ellen White, ela diz, o nosso trabalho é pedir a cura. A gente sempre pede e fala assim, mas seja feita a tua vontade, né? É isso que a gente quer no nosso coração, isso tem que estar no nosso coração. Mas de verdade, o que a gente quer? A gente quer cura. Então pede cura. Agora ele vai dar segundo a sua sabedoria. Ele vai dar segundo a sua providência. Temos que confiar em Deus e não na circunstância. A gente confia muito na circunstância. Sem dúvida. Então, eu tô com câncer, eu falo assim, Deus, eu estou aqui orando porque eu gostaria que o Senhor me livrasse desse câncer. Aí eu termino a oração e falo, agora eu tenho que ter fé, não posso duvidar, né? Pensamento positivo, o câncer deve ter curado. Então, eu fico pensando que Deus ouviu minha oração e curar meu câncer. Eu tenho confiança na circunstância e não em Deus. Se eu pedir para Ele, falei, Deus, cura o meu câncer. E eu coloquei nas mãos dEle, se curar, bem. Se não curar, bem também. Isso é confiar naquele que toma a decisão. Isso é confiar naquele que tem o poder.
A gente não confia em quem tem o poder. A confiança bíblica não é na circunstância, é no poder de Deus, é em Deus. Em Deus. A gente faz oração confiando que Ele vai atender o que a gente pediu. É para confiar que Ele vai atender. Não sei se é o que a gente pediu, mas Ele vai atender. Fantástico, pastor. Muito bem colocado. Tenho que chamar o intervalo e encerro esse ano com uma situação que me fez refletir sobre isso. Estudei com um pastor do meu tempo de colégio, 15 anos atrás, e nesse ano, perto de uma de nossas instituições educacionais, esse pastor descobriu um tumor devastador, que em 2 meses a igreja no mundo orou por ele, intercedeu por ele, e ele faleceu. E aí? São perguntas sem respostas, rápido intervalo, a gente volta porque o assunto ainda vai mais longe. Depois de situações não curadas no corpo, como é que a gente vai louvar a Deus? É o final da Epístola de Tiago, gente. Não sai daí não, porque já já a gente volta no seu programa Código Aberto. De volta, e nesse penúltimo programa dessa temporada, eu estou apertando meus convidados aqui. Eu quero continuar discutindo um pouquinho mais, porque eu sei que tem jovem que me assiste e diz: pastor, ainda não entendi. Eu orei tanto pela minha mãe, eu orei tanto pela minha namorada ou pelo meu irmão, e eles não só ficaram doentes, como a doença se deteriorou em morte. Pastor, e aí? Deus não curou? E aí, pastor Diego, eu quero só reforçar o que está em Tiago 15, capítulo 5. O Senhor vai levantar. Então, está dizendo que Ele levanta. Como é que um pastor, um ministro do Evangelho, é acometido de um câncer terminal, um tumor, todos oram, há uma unção de óleo sobre ele e mesmo assim não há cura física, ele morre. O que aconteceu com o levantará? É importante a gente saber que Deus tem poder para levantar. Como tinha com Lázaro. Exatamente. Ele tem poder para levantar. No entanto, essa interferência de Deus é limitada a questões que só Deus realmente pode explicar. Uma delas que a gente entendeu aqui é o propósito. Então, quando Deus tem um propósito para... e toda vez que a gente fala glorificar o nome de Deus, a gente pensa que é para Deus se sentir mais glorioso, né? Mas glorificar o nome de Deus é uma terminologia bíblica que quer dizer que as pessoas percebam que Ele é Deus. Não tem glória maior do que ser Deus. Se as pessoas percebem que Deus existe e que Ele é Deus, resolveu, essa é a glória de Deus. Então, essas coisas eram feitas para a glória de Deus. Tem um propósito, a gente não sabe. Agora, Deus tem o poder de levantar? Deus tem o poder de levantar e há muitas histórias em que Ele levanta. Agora, também há histórias em que Ele não levanta. E essas histórias também servem para a gente entender que a vida de verdade nem é essa aqui, né? Com certeza. Jesus fala assim, ó, deixa os mortos enterrar os seus mortos. Supervalorizamos os 90 anos lá de cá do céu. Perfeito. Então Jesus, ele olha para isso aqui e chama isso aqui de morte. A gente chama de vida, a gente se agarra a ela e acha que isso aqui é tudo que há. Ele fala, não tem problema, filho, você vai dormir um pouquinho, te trago de volta. Ai, como dói, mas é só um sono, né? É só um sono. Gente, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Viverá. Por isso que daí vem o versículo seguinte, 16, eu pergunto para vocês 3 agora. O que é mais importante, curar o corpo de um câncer ou sentir a alma lavada pelo perdão dos pecados? Com certeza a alma lavada pelo perdão dos pecados. Nada substitui a paz, né, de espírito. Você está lá numa cama doente, ou numa situação muito triste, e você sente que não importa o que aconteça, você está bem com Deus, você sente que Deus perdoou seus pecados, e assim foi com a história que traz no manual, né? Jesus curou um paralítico e curou a sua alma. Quando ele foi levado até Jesus, ele falou assim, seus pecados estão perdoados. Que escândalo fazer isso. Que escândalo, imagina, na frente de mestres da lei. E aquilo impressionou muito, mas era cura para a alma. Jesus identificou a necessidade daquele paralítico. A necessidade era mais do que andar, era ele se sentir em paz com Deus, né? Andiara, você me fez lembrar da primeira lição dessa temporada. Será que nesse grupo de fariseus que viram Jesus dizendo, você está perdoado, se escandalizaram, que isso falou, o que é mais fácil? Então se levanta daí. Será que ali não estava o próprio Tiago, o irmão mais velho de Jesus, observando e dizendo, quem é o meu irmão caçula para perdoar pecados?
E ele encerra esta epístola, me arrepia pensar em anos, talvez décadas depois, ele estava naquele grupo pensando, quem é meu irmão para perdoar pecados? Ele diz, eu não só perdoo pecados, como eu faço ele se levantar. Isaac, o que é mais difícil? O poder de Deus segurando um carro dirigido por um bêbado que atropela um filho cristão? Ou dizer, tudo que você fez que não presta está perdoado para você ser eterno, né? É impressionante, porque aí a gente volta de novo para aquela discussão do eu, né? Por que às vezes é mais fácil Deus realizar um milagre? Não que tirar os seus pecados seja o maior milagre de todos, né? Mas quando a gente está numa situação de doença, ou de desespero, ou de morte, você esquece completamente e você se agarra à única esperança que você tem. A sua fé vai lá nas alturas, né? Será que a gente pode chamar de fé um desespero desses, né? Mas quando se trata de perdoar pecados, a gente depende da graça, e a graça está fora de mim. A graça está fora do eu. E aí eu tenho que descer do meu salto alto, eu tenho que descer da minha caixinha de fósforo, que eu chamo de eu, e falar, Deus, eu dependo de você, não tem a ver comigo. Isso é muito mais difícil. E é muito legal essa história, quando Jesus faz isso, porque eu falo assim, olha, eu posso perdoar pecados, mas vocês não conseguem ver eu perdoando pecados. Que é muito mais complexo, vai me custar a cruz. Vocês acham que isso é difícil? Ok, tá bom. O que vocês querem que eu faça? Quer que eu levante ele? É isso que vocês acham que é difícil? Tá bom, levanta aí. O cara levanta. Toma na cara de todo mundo. Né? Então, é isso que é impressionante. A gente precisa ter uma fé de entender que muitas vezes a cura da sua saúde não vai ser o que Deus tem para você. Mas o que Deus está mais preocupado é garantir a vida eterna, que foi o que vocês acabaram de falar. Essa lição me fascina, porque a morte não é um ponto final em todas as coisas. Põe na tua cabeça, olha, esqueça tudo desse trimestre, dessa temporada, mas entenda que do lado de cá dessa eternidade, a morte que a gente se agarra tanto à vida, como o pastor Diego falou, é apenas um período de expectativa pelo melhor que está para vir. A Novo Tempo existe porque prega essa esperança. A morte é apenas uma vírgula. Vírgula é para você tomar fôlego e continuar a sentença. Não é um ponto final para você dizer, acabou aqui a história da minha vida. Casal D e D. Existe uma abordagem forte nesses últimos versículos de Tiago. Vocês vieram no começo e agora voltam no final, se preparem, que a gente viveu uma maratona de estudo de um Tiago que foi para muitos cantos. E agora esse irmão mais velho de Jesus termina falando, está doente, ore. Está com Cristo, louve. Está morrendo, peça ajuda. Está sofrendo, cante louvores. Aonde entra o louvor na história do plano da redenção? Para vocês. Olha, para mim chega como uma forma realmente de afirmar. Eu achei fantástico o que o pastor Diego falou, que esse sentido de glorificar Deus é reconhecer quem é Ele, né, diante do universo, e quem é Ele diante da minha vida. E no sentido de entoar louvor, é como uma forma de, realmente, que também a Andiara falou, de ter a paz de espírito, de reafirmar para mim o que eu faço. Porque ter um ministério louvando não é fácil. E eu preciso urgentemente viver o que eu canto. Então, é uma afirmação o tempo todo, igual o louvor de hoje. Ele está falando que está cuidando de mim. São, assim, quando você canta várias vezes, você está reafirmando, você não, Deus está reafirmando para você quem é Ele, o que você está fazendo por Ele, né? E é uma forma de alento muito grande para o coração. Isso? É uma forma, ainda mais quando a gente vê Gilson, uma em outra pergunta pessoa. Para você. Sim. Duas palavras que terminam com or, louvor e dor. Duas palavras que terminam com ar. Cantar e machucar. Como é que a gente consegue misturar música com esse nosso corpo que sofre, dói e a gente chora? É possível? É possível, é possível. Na verdade, assim, tem gente que vê a gente num evento, né? E talvez possa, poxa, é tão legal ele estar aqui, mas às vezes não sabe a dor que você está sentindo naquele final de semana. Por algum motivo que seja, da sua vida, da sua família, qualquer circunstância. E você tem que estar conectado com Cristo para você passar a mensagem de esperança para as outras pessoas, mesmo você tendo dor no seu coração. Entende o paralelo disso? Qual a dificuldade em fazer isso? Existe uma dificuldade também. Então, se eu não estiver conectado com Cristo e ter a fé nele, eu não posso louvar em meio à dor sem que as pessoas percebam que o meu louvor é real a Deus. Não é uma máscara, de maneira nenhuma.
mas é uma maneira genuína de louvar a Deus. Mesmo na dor, eu estou glorificando a Ele, porque Ele merece o meu louvor e eu tenho a fé de aceitar a vontade dEle acima de qualquer coisa. Quero ouvir vocês. Veja, agora, no meio dessa semana de estudo, entra essa expressão musical. Está você sofrendo, ore. Está você feliz, cante e louve. Mas o louvor faz parte da vida, em momentos positivos, negativos. Como é que a gente consegue força para ter uma vida de louvor, muitas vezes no meio de uma vida de terror? A gente acaba se identificando com as composições, as canções, que muitas delas foram frutos de uma dor do artista, né? É uma expressão artística de um sofrimento. E por isso que a gente se identifica tanto com a música, do sofrimento e também de gratidão, de alegria. E a música nos leva para a parte mais emocional e aquilo que a gente está sentindo, a gente se identifica. O Dilson mesmo tem uma música, o CD dele, que eu me identifiquei em uma época da minha vida. E foi muito importante. Era um período que eu estava vivendo, uma canção dele, eu até já tinha comentei com ele sobre isso, e a gente se identifica, e é uma gratidão quando a gente louva. Os salmos, existem salmos na Bíblia. Davi escreveu os salmos quando ele estava pedindo perdão pelos seus pecados, quando ele estava sofrendo. Então, é muito importante que possa haver expressões artísticas, tanto tocadas também, para expressar aquilo que você está sentindo. Como que é, Thaís? A música, o louvor tem espaço na vida missionária, que às vezes você se atropela, se chateia, esfola o joelho, cai no chão e ainda tenta tirar disso motivo de louvor? Tem sim. Tem até o dito popular, né? Quem canta, seus males espanta. Muita gente, quando está triste, usa música para ficar alegre. E eu faço isso. Quando eu estou triste, eu falo, não, vamos cantar, vamos substituir a tristeza por algo alegre. E o que eu percebo é que muita gente está com depressão. Gente, eu falo desde criança, é algo que é assombroso. Como é que crianças estão depressivas? Crianças, adultos, jovens, idosos. As pessoas estão depressivas com muita dor, porque elas não se perdoam, porque elas não perdoam os outros, porque elas não se aceitam. E está aquele vácuo na vida delas. E elas têm que admitir que elas precisam de mais do que isso. É uma perda, eu perdi um ente querido, que é muito grave, muito importante, mas a gente tem que superar, porque a gente acredita em algo muito melhor, que é eterno. Claro, eu quero aproveitar. Pode falar, desculpe. A gente começou falando sobre essa questão de ser mimado, né? E como a gente realmente é uma sociedade que não atura dor, não atura sofrimento. E hoje uma das maiores doenças que existe no mundo é a chamada depressão. E o que é a depressão? É você fechar a sua dor dentro de você mesmo. Você se volta para si mesmo e tudo que você encontra é dor. Então você entra em desespero, né? E quando a gente vai para Salmos, é interessante que se a gente for separar Salmos em categorias, a maior categoria de Salmos é de sofrimento, é de lamento, é de dor. Senhor, tem piedade de mim, Senhor, me livra desse sofrimento, Senhor, meus inimigos, Senhor, Senhor. E a gente acha muitas vezes que louvar é só eu dar um sorrisão no rosto, mesmo dentro de sofrimento, né? Falar, não, Deus é amor, Deus é maravilha, quando eu nem acredito isso dentro de mim, né? Você está com dor, lamente para Deus. Saia de você mesmo, essa que é a questão. Você tem que tirar. Se você ficar dentro de si, você só vai achar dor, e isso vai te dar depressão. Você precisa virar para Deus e falar, Senhor, eu estou sofrendo, Senhor, isso dói. Senhor, por favor, me ajuda, me desampara, me cura se possível, mas faça a tua vontade, né? E quando a gente começa a falar com Deus, essa dor ela vai sendo entregada no colo de Deus, né? E aí esse processo também nos ajuda a sair de nós, e isso nos ajuda a ter mais esperança. Fantástico, gente. Por isso que tem tanta discussão em torno de música, né? Eu sou parcialmente aí durante 18 anos da minha vida, eu estudei piano, fiz violino, a gente hoje não se envolve tanto na área musical, mas eu tenho no meu gen a musicalidade, gosto demais quando vejo os músicos e tal. E a gente percebe que se gasta tanto tempo discutindo picuinhas da música que às vezes se distrai de perceber o ministério do louvor. Ei, pastor Diego, você unge com óleo, você ora pela cura e você louva a despeito da resposta de Deus. E é complicado. Para mim, o pior louvor que eu vivo, canto, às vezes rejo, até toco num piano, é quando eu faço música numa cerimônia fúnebre. É o momento mais difícil de você entender aonde que a música se encaixa com lágrimas jamais
enxugadas do lado de cá dessa eternidade, quando a gente não quer sepultar mortos, ainda tem que cantar dizendo que Jesus vai voltar. Mas, pastor, a lição deixa uma esperança. A oração tem esse poder de nos dar força, o louvor tem essa força de nos dar esperança, e nisso a gente vai seguindo em direção aos últimos versículos de Tiago, com uma mensagem de esperança e de perdão de pecados, né? É isso aí. O louvor, ele pode substituir uma coisa que a gente usa muito corriqueiramente no dia a dia. Cristãos não usam muito, mas no dia a dia do brasileiro a gente usa muito, que é o palavrão, né? Palavrão, eu costumo dizer que ele é a contrafação do louvor. Gostei. Quando Jó, ele perde tudo, a gente trupica na mesa, a gente pensa num negócio, né? Quando Jó perde tudo, o que ele deve ter pensado? Ele se ajoelha e adora a Deus. Uhum. Então, o palavrão, ele rouba essa adoração de Deus por uma outra coisa que é mais animal, que sai da gente naturalmente. E o louvor, então, ele se encaixa perfeitamente, tanto para o sofrimento quanto para a alegria. E eu acho que a gente tem que lembrar que a manifestação... Aqui Tiago fala sobre a manifestação da fé. Então ele fala assim, tá doente? Ora, procura Deus. Tá alegre? Cante louvores. Então, direcione tudo que você é e todos os momentos que você está passando para momentos na presença do Senhor. Bacana, anotei na minha Bíblia aqui, ó. Palavrão é a contrafação do louvor. Gostei, uma expressão objetiva para a gente entender como a gente luta com nossa personalidade, com o pecado, mas como Deus nos dá alternativas de sobrevivermos. E para o finalzinho, vamos chamar um intervalo, último bloco, a gente conversa sobre o melhor jeito de orar, o melhor tipo de oração, como é que a gente pode colocar em prática esses vários estilos de oração que Tiago nos fala, inclusive usando Elias como exemplo. Rápido intervalo, assunto delicioso de ser conversado e poderoso para você ficar firme. Já já a gente volta no seu programa Código Aberto. De volta, e nesse assunto importante, para alguns polêmico, profundo e intenso, porque a dor, o sofrimento entre Betesdas e Lázaros, a gente fica do lado de cá do céu chorando quando se despede de alguém perante a morte, que não é um ponto final, mas é uma vírgula, porém nos faz chorar muito. E é por isso que estamos chegando ao final desse estudo e ainda nós vamos ter um momento de conclusão para você entender como a oração e o louvor fazem parte de tudo isso. Pastor Diego, se prepare, que hoje é contigo. Mas eu quero ouvir a música. Dueto, esse casal especial. Vamos lá, Débora e Dilson. Vamos cantar o quê e por quê? E olha que o assunto hoje é emocionante para quem louva, né? Realmente. Eu acho que a música veio muito a calhar, né, meu bem? Que bom. Tem o tudo tema, a ver. Tudo a ver. Ela fala do cuidado de Deus, né? E quando você entende que o cuidado de Deus é com você em todos os momentos, né? Seja o seu momento mais triste, o momento mais feliz, o momento em que você perdeu um ente querido, ele menciona isso. O momento em que o chão se abre, e é justamente disso que nós vamos cantar agora. E apesar de todas essas situações vividas, ele diz que, apesar de a pessoa não glorificar ou não louvar, ele está do lado, ele está cuidando o tempo todo. Vamos lá, Código Aberto agora é só louvor. De você, quando em seu quarto chorou, cuidei de você, quando o céu da sua vida se fechou, cuidei de você, cuidei de você. Cuidei de você no leito daquele hospital. Cuidei de você. Cuidei de você. Hoje não temas, o tenho em
esqueça, pois eu cuido de você. Ouça, meu filho, tudo é tão simples. Descansa em meu amor, deixa que eu cuido de você. Cuidei de você quando seu coração se quebrou. Cuidei de você quando a situação apertou. Cuidei de você. Cuidei de você naquele momento cruel. Cuidei de você quando algo tirou o seu chão. Cuidei de você. Cuidei de você. Cuidei de você. Hoje não temas, o tenho em meus braços. Se o choro insistir, esqueça, pois eu cuido de você. Ouça, meu filho, tudo é tão simples. Descansa em meu amor, deixa que eu cuido de você. Hoje não temas, o tenho em meus braços. Se o choro insistir, esqueça, pois eu cuido de você. Ouça, meu filho, tudo é tão simples. Descanse, meu amor, deixa que eu cuido de você. Cuidei de você no seu dia mais feliz. Cuidei de você em cada conquista que fez. Cuidei de você, filho, eu cuido de você. Amém. Não tinha música melhor para uma discussão dessa. Música fala mais do que palavras e preenche espaços que às vezes a razão não consegue ocupar. Pastor Diego, fechamento. A gente está acabando o livro aqui de Tiago. Ele falou muita coisa em 5 capítulos. A gente está há 12 semanas estudando só 5 capítulos de Tiago. Então, são palavras com muito significado. A partir do verso 7 do capítulo 5, ele já começa a dar conclusão. Ele fala da volta de Jesus. Ele vai finalizando o que ele quer dizer. E aí, em seguida, ele começa a dar as últimas instruções de como é essa manifestação de fé. Como é que é essa fé na prática. E aí ele então começa a dizer, olha, quando for falar a verdade, diga a verdade, não precisa nem jurar. Quando você estiver sofrendo, ora. Quando você estiver alegre, canta. Quando alguém estiver doente, vão lá visitar ele. Não deixa ele doente sozinho.
Vão lá, levem os líderes da igreja, vão lá cuidar dele. Cuidem dessa pessoa que está doente, unjam com óleo, ou seja, não é um cuidado qualquer, é um cuidado com desejo de transformação, de reabilitação. Façam tudo o que for possível que tiver na mão de vocês para a restauração dessa pessoa, e a oração de fé vai salvar o enfermo. Mas também não se esqueçam de serem curados vocês dos pecados de vocês. Então confessem uns aos outros os pecados de vocês, para que por essa oração vocês sejam curados. E essas orações que vocês fazem, com esta fé que a gente aprendeu no livro o tempo todo, essa oração ela tem poder, porque é a oração de um justo, de alguém que tem a fé salvadora. E aí ele dá o exemplo de Elias. Elias era alguém que vivia isso. E aí ele fala, olha o que Elias fez. Ele pegou e usou essa fé para encobrir uma multidão de pecados e salvar vidas. E aí ele conclui com essa frase, né? Use esta fé prática que a gente aprendeu até aqui para que você encubra pecados e salve vidas. Chegando ao final, código aberto, falta só mais um momento junto com esse grupo. Eu já começo a sentir no meu coração a saudade. A gente começou de um jeito esse programa e estamos terminando de outro. E é por isso que a gente não está aqui dramatizando, não viemos aqui como atores e atrizes fazer para você um roteiro num teleprompter. Nós não temos nenhum roteiro feito. A gente vem aqui, desabafa o coração, eu tenho poucos minutos, mas a gente termina tendo uma esperança no meio da dor, Thaisa. É possível? Sim, com certeza. Através da oração, através do apego com Deus, a gente consegue suprir nossas necessidades e acalmar a dor. Andiara, você já teve uma música que lhe acalmou em momentos de dor? São segredos que você leva no teu coração para sempre. Mas depois de uma lição como essa e terminando essas últimas palavras de Tiago, que fala sobre sofrimento mais louvor, lágrimas mais esperança, perdão de pecados e salvação além de uma morte passageira dessa terra, como é que você se sente? Eu me sinto confortada, com paz de saber que existe uma esperança, né? Eu gostaria de compartilhar com vocês um poema. Pode? É um poema de um escritor, um poeta português. Talvez você em casa, quando eu ler esse poema pequenininho, você consiga falar comigo, porque ele é bem conhecido. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que foste nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e abismo deu, mas nele é que ele espelhou o céu. O contexto é muito simples, era a época dos navegantes e muitos navegantes em busca de novas terras, de novas conquistas, eles iam atravessar ali perto da África o Cabo do Bojador e nunca mais voltavam. Porque o mar ali era desconhecido e ninguém mais sabia o que acontecia ali. Mas se eles não passassem além dessa dor, jamais seriam descobertos outros lugares. E a nossa vida é como um mar agitado. Nossa vida é como um mar de sofrimentos. Talvez muitos de nós vamos ficar chorando a perda de queridos. Mas é neste mar que Deus espelhou o céu, é nesse mar que Jesus pisou. E Jesus nos deu a esperança de que nós podemos ser melhores. Bom demais. Fica aí uma super dica, uma ilustração. Muitos assistem o Código Aberto para compartilhar esse estudo com outros jovens no final de semana. E aí fica uma boa ilustração para você. Excelente lembrança. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Essa é uma frase que eu guardo no meu coração também. Você tem o tempo de um tweet, mas tua expressão, apesar da dor e do sofrimento, Isaac, de um camarada que também sonha com a volta de Jesus. A gente tem essa noção de que a nossa oração, a nossa fé, ela vai mover a mão de Deus em nosso favor. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia vai ensinar para você que você precisa orar para que o teu coração se alinhe com a vontade de Deus. Elias orou e foi atendido porque o coração dele era o coração de Deus. Quando nós oramos, precisamos orar até que o nosso coração seja o coração de Deus. E aí a vontade dele vai ser cumprida em nós. E aí a gente conclui essa lição polêmica, jovem. Eu tenho um pouquinho de tempo para olhar nos teus olhos junto com esses convidados, músicos, num programa que faz a gente pensar exatamente sobre isso. O que é mais importante? A cura do câncer ou a sobrevivência da alma? É a transformação do coração ou é você poder ter de volta o seu ente querido por um tempo? Nunca esqueça que Lázaro ressuscitou sim, por alguns anos.
A Bíblia não fala, mas a tradição cristã reconhece que depois de alguns anos, talvez décadas, enrugadinho, cabelo branco, encurvado, Lázaro volta a ficar doente, Lázaro volta a sentir uma dor, Lázaro volta a ficar de cama, Lázaro volta a ter o não dos médicos da cura humana e Lázaro volta a dar seu último suspiro, fazendo todo mundo chorar de novo ao lado dele. Só que dessa vez Lázaro continua sepultado, aguardando a volta de Jesus. Essa é a visão de Lázaro que mais me conforta. Não porque Cristo ressuscitou Lázaro, mas porque Lázaro voltou a morrer, essa morte que é a vírgula, jovem. Deus tem poder de tudo. E entenda que depois de 12 semanas juntos com você, nós viemos aqui para dizer, a cura de Deus para mim e para você é a mais importante de todas. Uma cura chamada salvação. A gente chora? Claro que sim. Talvez você não imagine aqueles momentos que a gente passa. Você já chegou a chorar a ponto de ficar num chuveiro da sua casa, ajoelhado, onde só a água se mistura às suas lágrimas e você soluça feito criança? Eu já passei por isso. E você pensa às vezes, não, lá o pastor Diego não passa luta não. Olha a Andiara, aqui, a advogada toda certinha. Thaísa não tem problema, é uma missionária. Não, ali o Isaac tem resposta para tudo. Todos nós já tivemos nossos vales de Jaboque, onde a gente olha para o céu e não tem mais ninguém para se agarrar. É o travesseiro que enxuga as lágrimas e o colo do Pai do céu que nos fortalece. Jovem querido, o Código Aberto vem hoje dizer para você, você foi feito para esse céu. As lágrimas que você derrama escorrem pelo teu rosto e caem nos ombros de Jesus, que está pertinho de você. Isso é esperança. Esperança não é a cura do câncer. Esperança não é o evitar que alguém te faça algo muito dolorido. Esperança não é você tirar a possibilidade de ser traído por alguém que você tanto ama. Esperança não é você dizer, não vou ser mais alvo de fofoca, de ninguém falando mal de mim. Nunca. Do lado de cá do céu, esperança está no meio de tudo isso. E aí, jovem, não é a ausência de dor aqui que significa que você está salvo. Mas é a sobrevivência no meio dessa dor que te mostra o que realmente foi curado dentro de você. E sabe uma coisa que Deus me cura? A porcaria de pessoa que eu sou. Sabe o que Deus me cura? Os pecados que eu quero esquecer e ainda latejam na minha memória. Sabe o que Deus me cura? O lado feio que a maquiagem não mostra, mas é o lado que a gente sente a angústia de alma. Isso Deus cura. O perdão, a salvação. O fato de você dizer, posso me despedir de Lázaro pela segunda vez, mas um dia ele vai ressuscitar para sempre. Aí, jovem, a gente encerra o livro de Tiago, mostrando para você essa esperança. Próxima semana é uma recapitulação total desse livro que marcou a minha vida, para entender mais do que nunca. Deus pode tudo sim e sempre. Isso a gente não tem dúvida. Que Deus te abençoe. Pense nisso nessa semana. A gente se encontra no próximo programa para o último episódio dessa extraordinária temporada, abraçados com Tiago nesse livro da Bíblia fantástico. A gente fica aqui orando por você, que as lágrimas sejam enxugadas pela esperança de um Cristo que ama demais, perdoa tudo e volta para sempre. Até o próximo programa, Código Aberto. Um abraço.